e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Semana passada nós tivemos o privilégio como igreja de participarmos do Seminário Multiplique. Fomos desafiados por Deus através da vida daqueles homens, tanto o pastor Luiz como o pastor William, as mensagens e tudo aquilo que foi trazido da parte de Deus aos nossos corações. Nossa igreja esse ano todo vai trabalhar sobre o tema relacionamentos discipuladores. Hoje pela manhã, na aula da escola bíblica, eu falei um pouco sobre as bases para uma igreja forte. Algumas bases, alguns alicerces são fundamentais para que a igreja seja forte. E falamos um pouco da base do relacionamento. A igreja precisa ter relacionamentos saudáveis para que ela seja uma igreja forte. Não só nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento interpessoal uns com os outros. E a gente trouxe aqui vários mandamentos da mutualidade, aqueles versículos que falam uns aos outros. São vários mandamentos que eu e você, como cristãos, como irmãos em Cristo, precisamos viver uns aos outros, uns com os outros. E nessa noite eu quero continuar falando sobre essa temática do relacionamento, com o tema Nossa Bandeira é o Amor. O que será que faz com que uma pessoa olhe para mim, para você e possa ver que nós somos de Cristo? O que será que nós precisamos ter em nossa vida como igreja para que... E ao ler esse texto, você talvez vai achar que você está lendo um texto de hoje, escrito nessa semana, mas não. Olha que interessante como a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mesmo um texto escrito já há mais de 2000 anos, para um público específico de uma igreja, que era a igreja de Roma, pareça ser algo tão atual. É como se alguém estivesse escrevendo para nós agora, aqui no Brasil. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem o que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Parece um artigo sobre a sociedade brasileira, sobre a realidade das pessoas nos nossos dias. Mas na verdade trata-se de um texto de Paulo escrevendo aos irmãos de Roma há mais de 2000 anos atrás. E existem algumas verdades desse texto que a gente não precisa nem de estatísticas. Quantos aqui essa semana, ao ligar a TV, no noticiário, viu alguma notícia sobre morte? Ou ler alguma notícia no jornal? Você viu alguma notícia sobre morte? Tragédia, roubo, discussão em famílias por conta de ganância, no dinheiro. Muitas pessoas já não conseguem mais ligar a TV em alguns programas, em alguns noticiários, porque parece que vai virar uma poça de sangue na nossa sala, de tanta notícia de sangue. Mas o mais triste de tudo isso, queridos, não é essas graves notícias que nós vemos, não é o volume dessas notícias, mas é ver que a falta de amor hoje virou mercado. As pessoas disputam para ver quem é mais especializado em divulgar a falta de amor. Sites se especializam nisso, TVs e programas de TV se especializam em só propagar o que tem acontecido. E tudo isso que tem acontecido é reflexo de a falta do amor nas pessoas.
umas pelas outras, a falta de amor das pessoas a Deus. Porque se existisse de fato o amor, essas coisas estariam acontecendo? Se as pessoas estivessem buscando ao Senhor, buscando amar uns aos outros. Então a falta de amor hoje, infelizmente, ela virou mercado. Dá ibope, dá lucro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E nós, a igreja, como nos posicionamos diante disso? Esse texto de Jesus disse o seguinte: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E ele continua: se vocês se amarem uns aos outros, se vocês amarem como eu amei vocês uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, como uma pessoa vai descobrir que eu e você somos cristãos, pequenos cristos, como nós ouvimos aqui no seminário Multiplique? Pelo nosso amor, pela forma como a gente se relaciona um com o outro, a forma como a gente convive um com o outro, de Deus, que nós somos cristãos. Mas será que essa tem sido a realidade dos nossos dias? Será que a gente consegue hoje descobrir uma pessoa que é servo de Deus, discípulo, só pelo amor? Hoje tem sido difícil, porque são poucos que estão de fato vivendo esse amor, esse relacionamento. E por que que a nossa bandeira precisa ser o amor? Por que que eu e você precisamos cumprir aquilo que Deus nos pede na sua palavra, Jesus nos pede? Por que que a nossa bandeira é o amor? Sabe por quê? Vamos ler juntos? Você é a resposta de Deus para a falta de amor no mundo. Está faltando amor no mundo? Está faltando amor nas pessoas? Sim ou não? A realidade que nós estamos vendo nos nossos dias, dentro das famílias, nos ambientes de trabalho, até em algumas igrejas, dentro dos ambientes religiosos, a gente vê que está faltando de fato o amor, o temor a Deus e o amor uns pelos outros. E diante desse cenário de falta de amor no mundo, eu e você somos a resposta de Deus. Por isso Jesus está dizendo: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, é necessário nós entendermos que a igreja é a resposta de Deus para a falta de amor da humanidade. Eu e você somos planos de Deus para que o mundo conheça o amor. Você é a igreja, você é discípulo, e eu e você somos responsáveis em levar esse amor, o amor de Deus, às pessoas que necessitam deste amor. É grande essa responsabilidade? Muito. Vamos fazer sozinhos? Não, por isso que Deus nos capacita, para que eu e você, capacitados pelo Espírito Santo, possamos levar o amor de Deus àqueles que precisam da graça dEle, que hoje estão como nós estávamos antes, cegos, perdidos nos nossos próprios desejos, em toda aquela lista. Muitas daquelas coisas nós praticávamos, era hábito em nossa vida, mas agora, depois que conhecemos a Cristo, deixamos para trás. Somos uma nova criatura, somos um novo homem, uma nova mulher. E agora esse amor que nos alcançou, da mesma forma que Deus me amou, eu vou olhar as pessoas e vou sentir amor e compaixão por elas, procurando ajudá-la. E aí, pela manhã, nós falamos um pouco sobre esse relacionamento. O pastor fez aqui, o pastor Adesso, uma dinâmica de como tem que ser isso na prática. Relacionamento de discipulador, falar de Jesus, querido, é coisa simples. É um cafezinho, como o pastor William Salgado falou no domingo pela manhã. Você convidar alguém para tomar um café. Orar antes do café. Orar por aquela pessoa. É você entregar um folheto. É você se oferecer para ajudar em alguma necessidade que ela estiver passando. O que eu e você não podemos perder e esquecer é que nós somos a resposta para a falta de amor do mundo. Nós, durante a semana, estamos espalhados nessas cidades e cidades próximas aqui. E onde está a Igreja Batista Memorial do Jundiaí? Aqui?
Não, nós estamos em vários ambientes, em vários setores dessa sociedade, em várias cidades aqui próximas, em vários ambientes de trabalho. E Deus nos colocou espalhados em vários lugares. Para quê? Para que cada um de nós venhamos fazer a diferença, mostrando o amor de Deus, as boas notícias de Cristo a essas pessoas que estão perdidas, sedentas. Portanto, existe um espaço para nós, os discípulos, ocuparem, para levarmos esse amor. O grande problema é que hoje muitas pessoas, em vez de ocupar o lugar dos discípulos, em levar e espalhar o amor, nós queremos ocupar o lugar dos religiosos. No Brasil, poucas pessoas não sabem quem é Jesus. O conhecimento de Jesus no Brasil é muito grande, nós somos um país religioso. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Jesus, conhecem da sua história, mas quantos no Brasil, de fato, tiveram uma experiência com Jesus? Então, só conhecer sobre Jesus e ter ouvido falar sobre Ele, ou ter assistido um filme sobre a história da vida dele, é muito pouco. Então, Deus quer que eu e você espalhe as notícias das boas novas, do que esse Jesus pode fazer, do que esse conhecimento, quando aceito no coração, como tendo Ele, como Senhor e Salvador, pode trazer em nossas vidas. Nós precisamos transmitir àqueles que estão ao nosso redor sobre quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, o que Ele fez na nossa vida, o que Ele pode fazer na vida de outros. Talvez tem pessoas que estão passando por momentos de enfermidade, que você tem contato, e você pode se oferecer para orar por essa pessoa. E talvez alguns vão olhar para você e dizer assim, mas o meu caso é muito grave, não tem jeito. E você pode usar até o testemunho do irmão Durval. Olha lá, na nossa igreja tem um irmão que também, o caso dele era impossível, mas para o nosso Deus não existe impossível. O Deus a quem eu vou orar, pedindo pela sua vida, é o Deus do impossível. E aí esse relacionamento de você orar, de você convidar a pessoa, de você ir na casa dela, oferecer uma visita, é um relacionamento discipulador. E por que precisamos fazer isso? Certa vez, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus multiplicou os pães e os peixes. E Jesus disse para os discípulos, olha, essa multidão que está aqui com fome, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo algo de comer para eles. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos nele e nele faremos morada. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu para os discípulos distribuírem, é porque é uma responsabilidade nossa levar as boas notícias àqueles que estão perdidos. Não podemos achar que nossa missão é convidar pessoas para virem aqui, para que aqui elas ouçam. Nossa missão é a gente ir até elas, a igreja ir até ela. Esse trabalho que estamos fazendo em Taquaritinga é um trabalho onde nós estamos indo até as pessoas, onde nós estamos indo até elas, trabalhando nesse trabalho de evangelismo, o evangelismo de massa, mas o relacionamento discipulador com aquele vizinho, com aquele colega de trabalho, com aquela pessoa da família, que está comigo, que está passando dificuldade, de eu me oferecer para ajudar, de eu estar junto, de eu oferecer esse amor que um dia eu recebi, para alcançar ela também, é algo muito importante. E Jesus fez questão de contar com aqueles discípulos, para que eles continuassem a obra depois que ele subiu aos céus. E quando a gente olha aquele time que Jesus formou, talvez eu e você, se fosse escolher hoje 12 pessoas para continuar uma obra tão grande como essa, não escolheríamos aqueles homens. A qualificação que eles tinham, a profissão que eles tinham. Mas Jesus investiu naquele time, naquela equipe. E se estamos aqui hoje é por conta do compromisso daqueles homens, do que Jesus fez na vida deles, do discipulado e do relacionamento que Jesus teve com aqueles homens. E esse mesmo investimento Jesus tem feito na nossa vida através da ação do Espírito Santo para que a gente continue alcançando outras pessoas. E por que que nós somos a resposta?
porque não há nenhuma outra instituição nessa terra como a igreja, que já resistiu a tantos ataques, há tantos anos, mas continua firme. Uma instituição que, segundo as Escrituras, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso eu e você como igreja temos o grande privilégio, a alegria de sabermos que nós somos a resposta para este mundo perdido sem amor. Nós podemos levar esse amor. Nós podemos levar boas notícias a um mundo onde só tem má notícias, notícias ruins. Portanto, a segunda lição é que você, eu, nós somos o representante de Jesus no mundo. Nós somos o representante de Jesus no mundo. Olha o texto. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Querido, Jesus não precisa de defensores. O que Ele quer é testemunhas. O que Jesus quer é que eu e você testemunhe aqueles que estão ao nosso redor o que Ele fez na nossa vida e pode fazer na vida deles. Nós somos testemunhas, representantes de Jesus nessa terra. A igreja é a agência de Deus nessa terra. O problema é que muitas vezes os representantes de Jesus nessa terra estão dando, em vez de testemunho, mau testemunho. A sua vida, os seus atos, as suas ações não estão glorificando o nome de Deus. Por isso que muitas pessoas têm resistência. Talvez você já teve essa resistência. Eu tinha. Eu ir lá na igreja, aquele fulano de tal está lá. Melhor eu ficar no mundo. Porque não vivem como ensinam as Escrituras e acaba sendo pedra de tropeço para aqueles que querem vir. Mas olha a frase deste obreiro. Senhor Mário, a gente não precisa anunciar que é crente. As pessoas deveriam perceber isso. Querido, as pessoas deveriam perceber de forma natural que eu e você somos diferentes. Que os nossos valores são diferentes dos valores deste mundo. Os nossos hábitos são diferentes. Que diante das dificuldades da vida e dos problemas, nós temos outros recursos do que só se desesperar. Nós temos alguém que a gente pode buscar ajuda. E aí o seu Mário, então, membro antigo de uma igreja batista, disse isso. Se você representa Jesus, você precisa entender que você tem algumas responsabilidades. Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 ainda diz, porque estamos aqui falando em nome de Cristo. E aí Êxodo 17:15 diz, Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Qual é a sua bandeira? Vivemos hoje uma realidade onde muitas pessoas estão levantando bandeiras e defendendo a sua bandeira. Várias bandeiras, de time, ideológicas, partidárias. Quantas bandeiras se levantam? Nós, eu e você, nós, a igreja de Cristo, devemos nessa sociedade, neste mundo que tem vivido carência de amor, levantarmos a bandeira do amor de Deus por essas pessoas que estão carentes, de pessoas que estão sedentas, de pessoas que estão vivendo uma vida de opressão, de depressão, de distanciamento da graça de Deus. Nós podemos, como igreja, levar até elas como representante de Jesus, aquele que pode dar água viva, o pão da vida a esses que estão sedentos. Eu e você como igreja podemos fazer isso. Ser você mesmo, falando o que Cristo está fazendo na sua vida, como Ele tem ajudado você, as transformações que Ele tem feito na sua casa, na sua vida. Em breve a gente terá novamente Olimpíadas, logo a gente tem Copa do Mundo novamente. Mas e mais uma vez, se o Brasil não for campeão da Copa do Mundo? Desiste da fé? O Senhor continua sendo a sua bandeira?
Alguns têm aí o seu time, a bandeira do seu time, são levantada, defendida. Mas, querido, nós não podemos esquecer de que o Senhor é a nossa bandeira. Nossa bandeira é o amor. Porque o amor é a verdadeira bandeira da igreja. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E esse texto de 1 João, ele é tão interessante, que João ainda diz assim: como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, e não consegue amar o irmão a quem ele vê? Eu não consigo amar aquele que eu vejo, e posso me relacionar e digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo. Como isso é possível? Querido, chegou a hora, o tempo de nós de fato nos relacionarmos com Deus. Deus é um Deus relacional, Ele quer ter relacionamento conosco. Por mais que a gente erre, fale e peque, Ele quer ter nós, pessoas, homens e mulheres próximo dEle. Ele quer se relacionar conosco. O pecado quer nos afastar desse relacionamento, mas Ele enviou Jesus para que nos ligasse, nos reconciliasse com Deus. A gente hoje tem livre acesso a Deus. Através de Jesus, o pecado fica de lado. E esse relacionamento que eu tenho com Deus precisa ser irradiado às pessoas. Eu preciso me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ter intencionalidade para falar de Jesus a essas pessoas que estão sedentas. E o amor deve ser a verdadeira bandeira da igreja. Esse texto de 1 João 3,16 é muito interessante. Quantos aqui lembram de João 3,16? Tem o Evangelho de João, capítulo 3,16. O que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou Osvaldo, Deus amou Afonso, Deus amou cada um de nós aqui de tal maneira que enviou Jesus para que se eu e você crescesse em Jesus, a gente fosse salvo, tivesse a vida eterna. E 1 João 3,16 é outro texto que a gente precisava memorizar também. Que diz o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E hoje nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Orando uns pelos outros, suportando uns aos outros, consolando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, como diz um texto que a gente leu de manhã, não se devorando e se mordendo uns aos outros. Quantas expressões uns aos outros, esses mandamentos de mutualidade nós temos nas Escrituras. Querido, como é desafiador os relacionamentos, na nossa família, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Mas se queremos ser uma igreja forte, nós precisamos investir em relacionamentos saudáveis. Nosso relacionamento com Deus precisa estar bem. E o nosso relacionamento com os irmãos também precisa estar bem. E estando bem, nós vamos estar juntos e unidos para que, como igreja, a gente anuncie às pessoas que estão lá fora de que Jesus, Ele pode mudar a vida daqueles que estão perdidos. Por quê? Isso é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Porque independente de como as pessoas estão vivendo, assim como um dia Ele nos encontrou e nos deu o perdão, pois o amor de Cristo, Ele nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E para encerrar, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês também devem amar uns aos outros, pois todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem-se uns aos outros. E eu quero que a minha oração seja essa palavra de Paulo àquela igreja de Tessalônica. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, aquele que nos amou e pela graça que nos deu o eterno conforto e maravilhosa esperança, Ele possa os animar,
Ele possa os fortalecer em tudo de bom, o que vocês fizerem e disserem. Esse mesmo texto, numa outra tradução, diz que o próprio Senhor Jesus, Deus nosso Pai, aquele que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que Ele dê ânimo ao seu coração, que Ele te ajude a você ter ânimo no seu coração, que Ele fortaleça você, para que você faça coisas que sejam boas, façam bem, e que nesse ato e nas suas palavras, as suas ações sejam boas, mas que você consiga fazer isso fortalecido pelo Senhor. Que a gente consiga ser esta igreja que levante a bandeira, não de um partido político, não de um time, não de uma questão ideológica, mas a bandeira do amor. Porque as pessoas lá fora vão conhecer que nós somos de Cristo quando nós nos amarmos uns aos outros. E quando esse amor for sincero, porque as pessoas, elas conseguem ver quando é falsidade, quando é mentira. E de amor muita gente já fala. Viver o amor é o grande desafio. Viver esse amor na prática. Esse amor que se doa. Esse amor que serve, como Deus fez comigo e com você. Nós não merecíamos, mas Ele ofereceu Jesus para morrer naquela cruz por nós. E se estamos aqui, é porque Deus nos ama. Todos nós aqui somos alvos do amor de Deus. Nós somos obra-prima do Senhor, criados para as boas obras. Esse é um texto que a gente está usando nos pequenos grupos, para a série JMR. 25 estudos para que você não julgue, não minta e não reclame. E lá tem um texto que fala: não julguem mais uns aos outros. Vocês foram criados para as boas obras. Vocês foram criados para serem diferentes. Querido, Deus está nos desafiando a alcançarmos essas pessoas, a sermos instrumentos de bênção e de paz àqueles que estão ao nosso redor. Você aceita esse desafio? Você quer levantar essa bandeira de que o Senhor é a nossa bandeira, de que o Senhor é aquele que nos fortalece, de que o Senhor é aquele que nos ajuda, e com a capacitação dele a gente vai conseguir levar essa mensagem àqueles que estão ao nosso redor. Coração sedentos, se coloque de pé. E vamos fazer esse cântico a nossa oração. Vamos pedir para o Senhor sondar a nossa vida, sondar o nosso coração. Sonda-me, Senhor.